Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com alguém que me interessa muito conversar, falar e conhecer melhor e que eu quero que vocês todos conheçam muito mais, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos gravando num domingo à noite, vocês nem acreditam nisso. E hoje a gente vai falar com a Ana, tá? A Ana é da Bena. É uma pessoa que me chamou muita atenção quando a gente firmou uma conversa melhor entre a gente e a Bena, porque ela tem paixão pelo que faz, tá? Então eu vou começar pedindo para que ela se descreva para a gente, tá? E depois a gente vai falar dessa paixão, tá, Ana? Então, tudo de bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Eu estou aqui animada para essa conversa. E eu sou uma enfermeira, né, de formação, eu tenho 30 anos de formação. E dentro dessa minha formação, eu tenho várias linhas que eu fui fazendo link no decorrer da minha vida profissional. E daqui a pouquinho a nossa conversa é sobre o meu principal caminho dentro da enfermagem, tá? Mas quero falar também, né, do meu pessoal. Eu sou mãe de 2 filhos, sou avó de 3 netos e tenho aqui o meu parceiro, meu companheiro comigo até hoje. E a minha vida, tudo que eu faço hoje, seja no meu caminho profissional, seja no meu caminho pessoal, eu tenho um foco dentro das terapias naturais, das práticas integrativas, que envolve autoconhecimento e autoconsciência. Então, isso eu fui alimentando no decorrer da minha vida e vou compartilhar com vocês aqui. Quem sabe vocês também se sintam motivados a caminhar por essa trilha. Eu acho que a gente começou muito bem, porque a primeira coisa que a gente vê numa pessoa é o brilho no olhar, tá? E isso só acontece quando a gente vive aquilo que a gente acredita e que a gente profissionalmente defende, tá? Quando a gente foi falar da Bena e fomos falar sobre práticas integrativas, me chamou muita atenção isso em você, porque você realmente acredita nisso, vive isso, tá? Fala um pouco mais disso, conta a sua experiência, conta como as práticas foram entrando na sua vida, dá uma ideia geral para a gente. Eu sempre trabalhei com saúde pública, eu sou muito ligada ao usuário do SUS, isso foi o meu caminho desde antes de formar. Depois que eu formei, foi esse caminho que eu busquei. Eu trabalhei já em hospital, mas isso foi um tempo muito rápido. O que eu me dediquei mesmo, desde o início da minha profissão, foi a saúde pública. E foi na saúde pública que eu encontrei as práticas integrativas. Esse encontro não foi um encontro assim de, não, eu vi algum serviço e me animei, não. Eu realmente me encontrei na dor. Eu estava muito cansada, uma TPM muito intensa, e encontrei uma pessoa que virou para mim e perguntou assim: você conhece as terapias naturais? Eu falei: já ouvi falar em algumas coisas. E a acupuntura? Eu falei: não conheço. Ela falou: eu sou acupunturista e enfermeira. Você não quer experimentar? Eu falei: mas a acupuntura, ela trata TPM? E aí ela falou assim: vamos fazer, né, vou te propor um atendimento e você vai me falar. E, nesse momento, eu realizei um ciclo de 12 sessões que mudou a minha condição de saúde voltada para a TPM. E, a partir dali, eu fiquei muito curiosa, sabe? Eu falei: mas o que aconteceu? Que acesso, né, que essa pessoa teve em mim que proporcionou essa mudança e esse ajuste energético, que eu nem chamava assim na época, né? E buscando esse conhecimento, tentando me aproximar, né, dessas práticas, eu acabei fazendo a pós de acupuntura. E depois que você estuda a acupuntura, por exemplo, foi o meu primeiro passo, né? Foi a minha primeira terapia que eu encontrei. Então, eu falo que é a primeira, porque realmente ninguém que trabalha com práticas integrativas, terapias naturais, faz uma prática na vida. A gente sempre associa, porque tem muito a ver. Eu estou trabalhando aqui a acupuntura, dentro daqueles processos energéticos, dentro dos meridianos, aí eu encontro os microsistemas, que são auriculoterapia, crâniopuntura, acupuntura abdominal, encontro a reflexologia nos pés, encontro os pontos pelo corpo do Doim, com a massagem digital, e aí
vai seguindo. Floral de Bar, aromaterapia, cromoterapia, reiki. Reiki é divino. Reiki fecha tudo, né? Então, você vai associando. Aí você tem um cinto do Batman, né? Cheio de ferramentas. E aí cabe a você definir, na hora do seu tratamento, o que é, naquele momento, o que seria melhor para aquele paciente, avaliar isso, né? O que eu posso trazer, o que eu posso somar, qual paciente que é mais sensível a qual terapia, e é nesse jogo que a gente acaba utilizando vários recursos, alguns em determinada fase da vida são mais acentuados, depois a gente deixa de fazer um pouco esses, intensifica outros, outras coisas aparecem, porém, o grande objetivo é o quê? É você atingir, acessar esse corpo energético, tá? Nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo energético. O nosso corpo físico, ele destoa, ele desequilibra após o desequilíbrio energético. Então, o que eu vou tratar? Deveria tratar primeiro? Aquilo que está doente ou aquilo que me proporciona aqueles sinais e sintomas que chamamos de doença? O ideal, né, seria anteceder. E foi isso que a medicina chinesa trouxe, muito nesse aspecto de prevenção. Porém, também realiza diagnóstico e realiza tratamento. O processo saúde e doença, o processo saúde e doença, ele é completo, tá? Ele vai vir com todas as etapas também na visão energética. E a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, por quê? Porque a partir do momento que eu equilibro esse corpo energético, meu corpo físico vai dando respostas. E equilibrar esse corpo energético é o quê? Eu tenho meus meridianos, que do jeito que os meus vasos carregam sangue, os meridianos carregam energia. E que energia é essa? É uma energia que eu tenho que acreditar nela? Não, é uma energia que tem da natureza em todos os seres vivos. Uma energia de elétrons, de prótons e de nêutrons. Está lá, correndo nos meus meridianos, como está em todo o processo natural. E esse corpo, esses canais energéticos, muitas vezes esse fluido, esse movimento da energia, ele fica por algumas razões físicas e emocionais, ele fica deficiente em alguma parte desses meridianos, ele fica estagnado em outras partes e fica em excesso em outras. Então, o que nós vamos fazer com a agulha, com a energia do reiki, com o floral, com a cromoterapia, com a aromaterapia? Nós vamos fazer o quê? Fazer harmonizar esses canais de energia para que a energia possa fluir normalmente em todo o meu corpo, evitando os desequilíbrios e trazendo melhor bem-estar. E com isso, melhorando meu corpo físico. Eu adorei a sua explicação, principalmente porque, assim, eu sou uma pessoa que posso dizer que já experimentei todas, tá? Porque você foi fazendo a lista aqui, eu fui ticando. Eu falei, né? Agora, uma coisa que me chama muita atenção. A gente antes chamava de medicina alternativa, teve um período que nem se chamava nem assim, porque assim era muito raro, as pessoas sabiam muito pouco, e hoje, na realidade, cada dia mais as pessoas estão conhecendo as práticas integrativas. Mas aí, nos últimos tempos, até vocês me ensinaram isso, que integrativo é muito importante as pessoas entenderem que ele se integra entre essa parte toda com a medicina tradicional. Ainda mais vocês sendo enfermeira, você sabe muito bem o caminho do tratamento energético e físico ao mesmo tempo. Então, eu gostei muito que você colocou isso e eu quero que você evolua em cima disso. Fale um pouco agora de por que chamar de integrativo, porque eu acho que o pessoal gosta de ouvir isso, gosta desse respaldo de vocês que são profissionais. Então, ótima pergunta sua, porque parece que a palavra integrativo, para nós que trabalhamos com essas práticas, está assim, já está bem normal, né? E é importante ver o que é o integrativo. O integrativo tem uma visão de coisas que estão entrelaçadas. Há tempos atrás, quando o nosso conhecimento era mais limitado com relação a essas práticas ou essa saúde integrativa, e as pessoas olhavam isso de uma forma muito desconfiada, geralmente as pessoas buscavam essas práticas naturais
e situações em que a medicina convencional não lhes dava mais resposta. Tipo assim, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais remédio para tomar, não tenho mais cirurgia para fazer, então agora eu vou esperar morrer? Não, agora eu vou procurar aquelas coisas que eram as práticas, né? E isso mudou, e mudou tanto nos últimos anos, que ela tornou-se no mundo inteiro, ela é conhecida como, são conhecidas essas práticas como saúde integrativa, porque você não precisa parar de fazer seu tratamento, não precisa de tomar seu medicamento, não precisa de passar pela sua cirurgia. Ainda bem que a medicina convencional, tecnicamente, tem evoluído bastante. E em razão disso, hoje, nós somos preservados a nossa saúde em muitas situações onde, tecnicamente, né, é possível fazer intervenções que jamais seriam feitas na antiguidade. Porém, não é só isso, né? E nessas intervenções, muitas intervenções, elas agridem muito o nosso corpo como um todo, porque, às vezes, a visão da medicina convencional é uma visão muito dividida. Você vai procurar um tratamento para uma dor de estômago, geralmente o profissional que está te atendendo, ele vai avaliar o seu estômago, não levando em consideração que seu estômago tem toda uma relação com os outros órgãos, com os seus tecidos, com a sua mente, com a sua emoção. Então, tratar a estrutura mucosa do estômago é uma coisa, precisa, porém, não só isso. A gente tem que ver o que vem por detrás dessa dor de estômago, o que está causando isso, quais são os seus fatores. E aí você integrar, você utilizar o recurso da medicina convencional, que é mais usada no nosso meio ocidental, e o recurso das práticas que são chamadas integrativas. Então, você não precisa parar seu tratamento, você só precisa juntar-se a esses outros tratamentos que, naturalmente, com o processo de evolução desse tratamento, você vai conseguir parar de necessitar de ingerir tantos medicamentos, sobrecarregar tanto seus órgãos internos, especialmente o fígado, né, para poder você ter uma saúde plena, tá? Uma saúde equilibrada. Então, ela é integrativa porque as pessoas que trabalham com essas práticas, elas não enxergam você por partes, elas enxergam você de uma forma holística e integral. Tudo tem relação com o seu corpo, e com a sua mente, com a sua emoção. Tá? Até, por exemplo, o exemplo que eu dei do estômago, muita gente conhece as gastrites nervosas, mas trata a gastrite nervosa como? Com um medicamento para atuar na mucosa do estômago e um medicamento para você se acalmar. E não é só isso, tá? É muito mais do que isso. É por isso que a gente precisa ter esse olhar integrado do todo. Tudo faz parte do todo. Eu queria te colocar uma coisa que eu sinto nas práticas integrativas, principalmente na medicina oriental e na medicina dos nossos indígenas. Eles todos enxergam uma coisa que você acabou de falar, o corpo como um todo, na realidade a gente como um ser, tá? Então, o que você colocou é que, por exemplo, a reflexologia e as duas, elas usam pontos, na realidade, para cuidar do corpo todo, né? E aí o que acontece? Isso pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo uma ideia de como existe uma relação de algumas partes do nosso corpo com as outras, e quanto que isso é energia. Você pode contar um pouco, usar essas duas coisas assim para poder contar para essas pessoas o quanto existe de energia girando no nosso corpo, tá? Eu acho que vai ser legal. O nosso corpo, ele aguarda de nós estímulos. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas nos procuram com dificuldade de dormir. Eu não consigo, não ter um bom sono. Aí você começa a conversar com as pessoas e vê que há um despreparo no seu cuidado do sono. A gente precisa ter uma higiene do sono. Essa higiene é uma higiene que é uma organização interna da nossa mente também com relação ao sono, nosso cuidado energético com relação ao sono. E aí é muito mais fácil você tomar um remedinho e dormir do que você se preparar para esse momento do sono.
E que horas que eu vou preparar-me para dormir? A partir do momento que eu acordo. Quando eu faço os exercícios físicos durante o dia, quando eu tomo e giro uma quantidade melhor de água, quando eu como comidas mais naturais, eu estou trazendo para esse corpo energético um reforço, e para a minha mente também, e para esse corpo físico, que vai favorecer ao meu sono à noite. Então, existe uma relação do nosso dia a dia. E esses estímulos que nós utilizamos nessas práticas são estímulos que vão caminhar pelos nossos ramos nervosos, que eu estou falando de estímulo de agulha, estímulo de semente, estímulo de massagem, eles vão caminhar pelo nosso sistema nervoso periférico, tronco cerebral, vão exigir uma resposta, liberar neurotransmissores, assim como também trazer aquela fluidez dentro dos canais energéticos para que não haja acúmulo ou ausência de energia em algumas partes do nosso corpo e nos proporcionar um dia melhor. Então, quando a gente passa, às vezes, por um dia onde a gente tem muitas emoções de alegria, emoções de tristeza, de decepção, de medo, de angústia, tudo isso ele vai deixando marcas no nosso corpo energético também, que a gente precisa trabalhar essas marcas, aliviar essa situação para poder nos proporcionar aquele repouso durante a noite para o início de dia, a gente ter um dia melhor. Então, a gente precisa se preocupar muito, sabe, com o que nós estamos trazendo para esse corpo físico e para esse corpo emocional. Tudo influencia, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, tudo que a gente cheira, tudo que a gente sente, pega, influencia no nosso corpo físico e energético e vai nos proporcionar algo. Esse algo pode ser algo prazeroso, dias bons, como pode ser algo não muito bom. E aí eu queria falar da importância das pessoas entenderem um pouco da sua responsabilidade quando estiverem submetidas a tratamentos, seja convencional, seja o tratamento com as práticas integrativas. Porque as pessoas entregam muito isso. Não tenho saúde porque não tem um hospital perto da minha casa, porque não tem um postinho de saúde, porque acabou a vacina, porque não sei o quê. Não, qual que é a parte? O que eu estou colaborando para isso? Qual que é a minha parte dentro desse cuidado? Como é que é o meu autocuidado? Se você é uma pessoa que se alimenta de uma forma desregrada, se você não se preocupa em poder trazer um equilíbrio mental e emocional, você não procura um equilíbrio espiritual, tá? E de bons relacionamentos, o que esse corpo vai apresentar? Então, essas práticas, essas técnicas, elas não, quem utiliza as práticas integrativas somente com o estímulo e não trabalha o autocuidado para as pessoas, o trabalho está incompleto, porque a gente precisa proporcionar que as pessoas se reconheçam e possam cuidar delas mesmas para precisar cada vez de menos intervenções, seja de qual natureza. Eu vou te pedir assim, a gente tem uma certa limitação na internet, eu vou te pedir para você me dar outra entrevista depois, mas eu vou querer que você fale ainda mais uma coisinha aqui com a gente, tá? Muita gente olha para essas práticas, né, e por desconhecimento, etc., não entende direito que elas são milenares, e elas são sim ciência, elas são comprovadas. Eu necessariamente, às vezes eu não preciso, eu tenho caminhos para comprovar que elas são efetivas. Então eu quero que você traga aqui um pouco da história delas, assim, de uma maneira bem rápida, tá? Mas só para dar uma noção para as pessoas o quanto elas são importantes, elas são antigas e elas têm peso nelas, tá? A palavra que você usou, antiga, algo que dura 4, 5 mil anos, até hoje é utilizado cada vez mais no planeta, já dispensa pesquisa científica, já comprova pelo tempo, né? Já consegue demonstrar que ali existem resultados. E quando a gente pensa hoje em pesquisa científica, a gente já pensa o quê? Uma pesquisa dentro de um laboratório, né? No padrão de laboratório que é
ir lá e fazer uma pesquisa, utilizar recursos, equipamentos, né, medir, fazer duplo cego, né, fazer todos os tipos de metodologias científicas. Essa é o caminho do teste, da avaliação, da pesquisa dos medicamentos, dos equipamentos. E trabalhando com o ser humano, a gente não tem ali só medicamento e equipamento. Então, a pesquisa é diferente, a avaliação é diferenciada. Então, se você vai comparar como você trabalhar uma acupuntura, como você colocar um medicamento no mercado de trabalho, são coisas totalmente diferentes. E as pessoas que trabalham com a medicina convencional, elas exigem isso, elas querem que seja trabalhada pesquisa da mesma forma que pesquisa medicamento. E nós temos comprovações científicas, através de estudos, de todas essas práticas integrativas em todos os níveis. Se você for lá acessar o Google acadêmico e colocar lá o floral de Bach para ansiedade, você vai encontrar um monte de trabalhos, né, comprovados, feito com caráter científico, com olhar cuidadoso, com relatos, com comparação, tá? Que é provavelmente diferente daquela pesquisa de medicamento, tá? Mas que ela tem o seu fundamento, tem a sua conclusão, né? E consegue, assim, fazer a sua comprovação de uso. O Bach descobriu os seus florais na década de 20, e hoje utiliza-se no mundo inteiro os florais de Bach, produzidos ainda lá onde ele viveu, onde ele criou, lá em Londres, e a gente não tem o que contestar com os resultados que as pessoas sentem no seu dia a dia. Tá? E isso também tem um padrão, é um padrão diferente, mas é um padrão científico também. Adorei a resposta, porque era exatamente o que eu queria que as pessoas sentissem, tá? Eu acredito muito, gosto muito, e por isso que eu estou me animando cada dia mais a fazer um trabalho com vocês. Então, olha, Ana, eu queria te agradecer demais, mas a gente precisa marcar, porque eu quero que você conte a história de vida tua e a história de como você foi passando por toda, para conhecer tanto, tá? Mas você vai ficar para a próxima entrevista, que em breve a gente grava. Perfeito. E eu só quero falar para vocês que vou também fazer uma deixa para a próxima vez, é que viver de práticas integrativas, viver profissionalmente como um empreendimento, como um trabalho, é possível, porque hoje eu vivo só de práticas integrativas. Então, eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Bom? Fechado, e a gente vai conversar sobre essas dicas em breve. Um abraço. Obrigado, Ana. Obrigada, um abraço para todos.